Meu boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Com a graça de Deus e sua divina proteção, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 6 de abril de 2026, exatamente às 20h06. Convido a todos para que se levante para que o vereador Márcio Vieira possa fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 107. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como um leão despedaçando-a, sem que haja quem o livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se pague com o mal aquele que tinha paz comigo. Antes livrei os que oprimia sem causas. Persiga os inimigos, a minha alma, e alcance aos pés a minha vida, sobre a terra, e reduza a pó minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeia o ajustamento do povo por causa deles, pois volta às alturas. Essas são as palavras do Senhor. Expediente. Coloca em única votação a ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 012/2026. Leitura do projeto de lei número 03/2026. Leitura do projeto de lei número 014/2026. Leitura da indicação número 035/2026. Leitura do requerimento número 004/2026. Com a palavra o secretário Rômulo. Bom, eu vou ler as mensagens e as súmulas dos projetos de lei. Aqui a primeira é a mensagem ao projeto 012. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a elevada apreciação desta egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que altera dispositivo de lei municipal 1832 de 2025, de 10 de abril de 2025, que institui o programa Costurando o Progresso e autoriza o Poder Executivo a promover a concessão de uso de imóveis públicos com a finalidade de aperfeiçoar, ampliar e modernizar o alcance da política pública municipal do incentivo à atividade produtiva local. A presente proposta decorre da necessidade de fortalecer a efetividade prática do programa, ampliando suas possibilidades de ocupação, aumentando sua capacidade de atrair empreendimentos e ajustando a sua redação à realidade econômica atualmente vivida pelo município. O programa Costurando o Progresso foi concedido como importante instrumento de fomento ao desenvolvimento socioeconômico local, com um foco na geração de emprego e renda, no fortalecimento da atividade produtiva, na valorização do empreendedorismo e no aproveitamento estratégico do patrimônio público municipal destinado à produção. A iniciativa representa, portanto, uma política pública voltada à transformação da estrutura pública em oportunidade concreta de trabalho, investimento, circulação econômica e desenvolvimento local. Entretanto, a experiência administrativa já obtida com a implantação do programa demonstrou a conveniência de promover ajustes legislativos pontuais capazes de tornar sua execução mais eficiente, mais competitiva e mais aderente às demandas efetivamente existentes no setor produtivo. O imóvel público vinculado ao programa foi estruturado para comportar 4 espaços distintos de utilização produtiva, com aptidão
para instalação de atividades econômicas compatíveis com sua finalidade. Todavia, os procedimentos licitatórios já realizados evidenciaram a necessidade de ampliar o alcance normativo da lei, a fim de promover maior atratividade, melhor aproveitamento dos espaços disponíveis e maior efetividade social e econômica da política pública. Nesse contexto, a presente proposta busca, em primeiro lugar, ampliar o universo de possíveis interessados, permitindo a participação de empreendimentos independentes da localização prévia de sua sede, desde que assumam o compromisso de se instalar, operar e desenvolver suas atividades no município de Guaraci, observadas as exigências legais, contratuais e administrativas e editalícias aplicáveis. Tal medida se revela importante para estimular a ocupação qualificada do espaço público, ampliar a competitividade dos procedimentos de seleção e favorecer a atração de novos empreendimentos com potencial de geração de emprego, renda e dinamização econômica local. A proposta também promove a atualização e ampliação do escopo das atividades econômicas admitidas, permitindo que o programa passe a contemplar, além do ramo de vestuário, confecção e facção, outras atividades produtivas correlatas e compatíveis com a estrutura do imóvel e com a finalidade originalmente concebida para o espaço, tais como tapeçaria, costura industrial, estofamentos, fabricação, reforma de móveis estofados, artefatos e correlatos e demais atividades complementares vinculadas à cadeia produtiva têxtil, de acabamento, montagem e transformação. Com isso, busca-se conferir ao programa maior aderência à realidade econômica regional, sem descaracterizar sua vocação produtiva, preservando sua identidade setorial e, ao mesmo tempo, ampliando sua capacidade de utilização efetiva. Outro aspecto relevante da presente alteração é a possibilidade de os espaços públicos também servirem de forma complementar e compatível com sua finalidade principal, como ambientes de qualificação profissional, formação de mão de obra, capacitação técnica, treinamento operacional, aprendizagem produtiva e escola-fábrica, fortalecendo ainda mais sua função pública e seu potencial de geração de oportunidades para a população. Essas diretrizes permitem que o imóvel público cumpra não apenas sua função econômica imediata, mas também papel estruturante na formação produtiva local, na preparação dos trabalhadores, no estímulo ao empreendedorismo e no fortalecimento da cadeia econômica para a qual foi concebido. Desta forma, a presente proposição não altera a essência do programa, mas sim o aprimora, ampliando suas possibilidades de execução e o torna mais compatível com os objetivos de desenvolvimento econômico, ocupação produtiva e geração de oportunidades que motivaram a sua criação. Trata-se, portanto, de medida necessária, conveniente, oportuna, alinhada aos interesses públicos, razão pela qual submeto o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, confiante em sua aprovação. Marcos Antônio de Souza, Prefeito Municipal, e a súmula, projeto de lei 012/2026, altera o dispositivo de lei municipal número 1832/2025, de 10 de abril de 2025, que institui o programa Costurando o Progresso e autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão de uso de imóveis públicos para ampliar o alcance do programa, atualizar sua finalidade econômica, permitir ações de qualificação e escola-fábrica, integrá-lo à política municipal de desenvolvimento econômico e dar outras providências. Agora a mensagem ao projeto de lei 013. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente o novo espaço destinados à expansão econômica e ao fortalecimento das atividades produtivas do município de Guaraci, bem como nomear as vias públicas internas implantadas em sua área. Isto porque, em breve, a referida área será objeto de políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento econômico,
com a finalidade de viabilizar a concessão de terrenos e a instalação de empreendimentos empresariais e industriais, promovendo a ocupação planejada dos espaços e estimulando geração de emprego e renda e oportunidades para a população guaraciense. Para tanto, mostra-se necessária a formalização da nomenclatura oficial do Parque Industrial e de suas vias internas, medida que assegura a organização administrativa, a identificação oficial, regularização urbanística, padronização cartográfica, emissão de documentos públicos, individualização dos lotes e segurança jurídica para os futuros atos administrativos relacionados à implantação, ocupação, concessão e funcionamento das atividades econômicas no local. A denominação Parque Industrial dos Pioneiros constitui justa homenagem à memória, ao trabalho e à dedicação daqueles que contribuíram para a formação, o crescimento e o desenvolvimento do município de Guaraci, reconhecendo o espírito desbravador e empreendedor que marcou a história local. Da mesma forma, a denominação Avenida das Indústrias para a principal via interna busca refletir a finalidade econômica do empreendimento, enquanto a denominação Avenida dos Pioneiros reforça o caráter simbólico e histórico local, prestando reconhecimentos àqueles que ajudaram a construir a identidade e o progresso do município. A presente proposta também atende às necessidades de organização administrativa, identificação oficial, sinalização urbana, regularização cartográfica e futura instalação de empresas no local. Diante da relevância da matéria, perante o interesse público e para o planejamento do desenvolvimento municipal, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, confiando em sua aprovação. Marcos Antônio de Souza, prefeito municipal, e a súmula do projeto de lei 13 de 2026, denomina o Parque Industrial de Guaraci e as vias públicas internas localizadas em sua área e dá outras providências. Agora a mensagem ao projeto 014. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que institui o Programa de Desenvolvimento Econômico do Município, PRODEGUAR, estabelecendo diretrizes, instrumentos, mecanismos voltados ao incentivo, implantação, expansão, regulamentação, modernização e fortalecimento de empreendimentos produtivos no município de Guaraci. A presente proposta representa um passo importante e estratégico na construção do futuro econômico do nosso município. Guaraci vive um momento em que o planejamento do crescimento, a geração de empregos, a valorização do empreendedorismo e a ocupação inteligente das áreas públicas destinadas à produção precisam estar organizadas dentro de políticas públicas claras, moderna e segura e preparada para atender às demandas do presente e do futuro. É justamente com esse propósito que nasce o PRODEGUAR, como um instrumento permanente de desenvolvimento econômico, capaz de dar ao município melhores condições para atrair investimentos, fortalecer empresas, estimular a geração de emprego e renda, organizar a expansão produtiva e transformar potencial em oportunidade real para a população. O projeto foi estruturado para permitir ao município atuar de forma mais eficiente na promoção das atividades econômicas, abrangendo a sede municipal, o distrito de Bentópolis, os barracões públicos, os imóveis com vocação produtiva e, de forma muito especial, o Parque Industrial de Guaraci, que passa a ser tratado como eixo central da política municipal de desenvolvimento. O Parque Industrial de Guaraci não deve ser visto apenas como um espaço físico de lotes e estruturas, mas como um verdadeiro ambiente de crescimento, trabalho, produção, investimento e transformação econômica. A ocupação planejada e qualificada dessa área representa uma oportunidade concreta de ampliar a atividade produtiva, gerar novos postos de trabalho, fortalecer a arrecadação municipal e criar bases sólidas para o avanço
do município nos próximos anos. Nesse sentido, o presente projeto de lei busca oferecer segurança jurídica, previsibilidade administrativa e critérios objetivos para que a política de desenvolvimento econômico seja conduzida com seriedade, transparência, responsabilidade e foco no interesse público. A proposta estabelece regras claras para a destinação de terrenos, barracões e demais imóveis públicos vinculados à atividade econômica, bem como disciplina os mecanismos de incentivo, os critérios de enquadramento, as exigências de viabilidade, as contrapartidas dos beneficiários, os prazos de implantação, as hipóteses de reversão patrimonial e os instrumentos de controle e fiscalização. Além disso, o projeto permite ao município estruturar instrumentos legítimos de incentivo econômico e fiscal, sempre vinculados ao interesse público, ao retorno social, econômico esperado, à geração de empregos, à ocupação produtiva dos imóveis e ao fortalecimento do ambiente de negócios no local. Não se trata apenas de autorizar benefícios, mas sim de criar uma política pública séria, responsável e orientada por resultados, em que cada incentivo concedido esteja ligado a compromissos concretos com o desenvolvimento de Guaraci. A proposta também acompanha a evolução da realidade econômica atual, contemplando não apenas atividades industriais tradicionais, mas também empreendimentos agroindustrial, logísticos, empresariais, tecnológicos, inovadores, digitais, de plataformas de transformação produtiva, de prestação de serviços especializados e de outras atividades com potencial de gerar impacto positivo para a economia local. Outro aspecto relevante é que o projeto de lei cria instrumentos que permitem ao município planejar a ocupação do território produtivo de forma mais eficiente, prevenindo o uso especulativo, a ociosidade de áreas públicas, a desorganização da expansão econômica e o desvio de finalidade dos imóveis destinados ao desenvolvimento. Em outras palavras, esse projeto não cuida apenas do presente, ele estabelece bases sólidas para o crescimento organizado de Guaraci nos próximos anos, permitindo que o município avance com planejamento, responsabilidade, visão estratégica e compromisso com a gestão de oportunidades. O Prodeguar nasce, portanto, como um marco para a política municipal de desenvolvimento econômico, especialmente no momento em que Guaraci inicia uma nova etapa de estruturação de seu parque industrial, de valorização de atividades produtivas e de fortalecimento das condições necessárias para que novas empresas possam se instalar, crescer, gerar resultados concretos para a nossa população. Trata-se de uma iniciativa voltada à construção do futuro e à ampliação da capacidade produtiva do município e à criação de um ambiente mais favorável ao investimento, ao trabalho e ao desenvolvimento sustentável. Por se tratar de matéria estruturante para o futuro econômico do município, o Poder Executivo apresenta a presente proposição com espírito de diálogo institucional, permanecendo aberto a contribuições dessa Casa Legislativa, inclusive por meio de sugestões, aperfeiçoamentos técnicos e eventuais emendas que venham a fortalecer ainda mais a política pública ora proposta, sempre em consonância com o interesse público e com os objetivos do desenvolvimento de Guaraci. Dada a relevância da matéria, de seu evidente interesse público e de seu potencial transformador para o município de Guaraci, submeto o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, confiante em sua aprovação. Marcos Antônio de Souza, Prefeito Municipal, e a súmula institui o Programa de Desenvolvimento Econômico de Guaraci, Prodeguar, estabelece diretrizes para o incentivo, implantação, expansão, regularização e modernização de empreendimentos produtivos, industriais, empresariais, tecnológicos, de inovação no município de Guaraci e da outras providências. Agora, a indicação. Indicação. O vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem à presença dos novos vereadores.
após ouvido o plenário, fazer a seguinte indicação. Solicito, com o apoio dos nobres vereadores, para que o chefe do Poder Executivo encaminhe a esta Casa um projeto de lei que institua o Banco de Ideias Legislativas no município de Guaraci, conforme sugestão de modelo em anexo. Justificativa. Nobres edis. O presente projeto, que institui o Banco de Ideias Legislativas no âmbito do município de Guaraci, objetiva uma maior aproximação da Câmara Municipal com a comunidade, uma vez que possibilita a todo e qualquer cidadão sugerir projetos de lei junto ao Legislativo. Por outro lado, buscamos também, com a presente iniciativa, oferecer serviços de interatividade que buscam estimular a participação do cidadão ou entidades da sociedade civil na atividade parlamentar, em suas dimensões legislativas, representativas e fiscalizadoras. Sabemos ainda que é notório o esforço empenhado pelas instituições públicas brasileiras nos últimos anos para se aproximar da população, que cada vez mais manifesta insatisfação em relação ao poder público, ao sistema político e ao mau uso dos recursos provenientes de arrecadação de impostos. A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, foi um passo importante nesse processo ao permitir que o cidadão cidadão solicitar acesso de dados antes restritos. O Banco de Ideias Legislativas se propõe a ser um espaço nessa aproximação ao permitir que qualquer cidadão ou entidade formalize sugestões ao ordenamento jurídico de nosso município, cabendo aos vereadores avaliar sua pertinência e, eventualmente, se valer dessas ideias para protocolar projetos. Acredito que a contribuição de associações, ONGs, sindicatos, partidos políticos, bem como qualquer cidadão individual, pode ser valiosa para aprimoramento da nossa legislação. O Banco de Ideias Legislativas, além de uma iniciativa que não acarretará custos à Câmara Municipal, pode ser um importante canal de comunicação entre o Poder Legislativo e a comunidade, que poderá se valer dele para apresentar suas demandas e suas reivindicações. Por fim, vale lembrar que atualmente a Câmara Federal e o Senado Federal, bem como diversas assembleias e câmaras municipais do país, já possuem ferramentas semelhantes. Nesse sentido, requero o apoio dos nobres edis na aprovação da presente indicação ao Executivo. Guaraci, 1º de abril de 2026, Wesley Giovanni Gobo, vereador autor. E requerimento. Pelo presente, na forma regimental, requeiro, ouvido plenário, para que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo pedido de encaminhamento a esta Câmara Municipal das seguintes informações acerca da manutenção de frotas dos veículos e maquinários pesados pertencentes a esse município, contendo os seguintes dados. 1. Relação de veículos. Lista atualizada de todos os veículos da frota municipal, especificando marca, modelo, placa, ano e a qual secretaria estão vinculados. 2. Estado de conservação. Relatórios sobre o estado atual de conservação de cada veículo, indicando quais estão em operação, quais estão parados, aguardando manutenção e quais foram baixados, leilão/sucata. 3. Gastos com manutenção. Demonstrativo de gastos com manutenção preventiva e corretiva realizada nos últimos 15 meses, especificando os valores pagos por veículo e os serviços realizados pelas empresas contratadas e na oficina municipal. 4. Empresas contratadas. Relação das oficinas em empresas prestadoras de serviço de manutenção e fornecimento de peças, bem como cópia dos contratos vigentes para tal finalidade. Justifica-se o presente pedido pela necessidade de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e garantir que os serviços essenciais à população, saúde, educação e infraestrutura, não sejam prejudicados por falta de manutenção adequada nos transportes oficiais. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Guaraci, em 27 de março de 2026, Ronaldo Vladimir Moreira, vereador autor.
Dando continuidade, passamos para a ordem do dia. Segunda votação do projeto de lei número 009/2026. Dispõe sobre a regulamentação das perícias médicas e atuação de junta médica no âmbito do município de Guaraci, alterando os artigos 140 e 141 da Lei Municipal número 892/2001 e das outras providências. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Segunda votação do projeto de lei número 010/2026. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 1638/2021, que autoriza o Poder Executivo a promover campanha de estímulo à arrecadação do IPTU e taxa de limpeza pública mediante a realização de sorteios de prêmios e das outras providências. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Única votação da indicação número 035/2026, que solicita o envio de projeto de lei que institua o Banco de Ideias Legislativa no município de Guaraci. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Única votação do requerimento número 04/2026, que solicita o encaminhamento de informações cerca da manutenção da frota de veículos, maquinário pesado do município. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Passamos agora para as comunicações parlamentares. Com a palavra, o vereador Márcio Vieira da Silva. Senhor presidente, novo vereador, ex-vereadora Bruna Álvaro, secretário Alex, Valdir, Sérgio, Mônica, Iago e comunidade que nos assiste pela página na Câmara, meu boa noite. Hoje vimos vários projetos passando por essa casa. Fico feliz, onde a gente está vendo o Parque Industrial tomando forma, na construção dos barracões, né? Já começou a construir barracões, agora a gente dando nome já para o barraco, para o parque, para as ruas. A gente vai vendo que vai tomando o caminho certo, né, do parque. Onde agradeço também assim, o prefeito, que era para ter falado desde dias da reforma da capela, passando lá, a gente está vendo que está o caminho, o centro do idoso, a gente está vendo as coisas que estão acontecendo. Sobre o lanche, que ele falou da semana passada, agradecer ao secretário Alex também, que ele nos vem dando um apoio nessa luta para a gente conquistar uma coisa que faz tempo já que precisa. Alex, parabéns. E gostaria também, Alex, já de a gente poder, como vai ser lanche para essas pessoas, gostaria de pedir também, já fazer um requerimento, já fiz, mas pedindo, onde que a gente podia estar disponibilizando um nutricionista, um psicólogo, para acompanhar aquelas pessoas que fazem hemodiálise. Eu convivo com isso dentro de casa e sei como que é difícil para a gente estar controlando essas pessoas, eles têm um acompanhamento que seria bom para a gente, né? A gente já está orientando eles na relação da questão da alimentação, da cabeça, né? Do que às vezes eles sofrem, porque eles não conseguem assimilar as coisas, que eles acham que eles podem tudo e na realidade não, né? Não pode. Também tivemos uma notícia boa, né? A gente foi disponibilizado para a gente 1.300.000 para a construção do centro de fisioterapia, mais 2 kits, né, de 150 mil, kits imobiliário, né, foi disponibilizado pelo Beto Preto. Também agradecer o do Carmo, ex-secretário de Trabalho, que ele dispôs um carro para a Agência do Trabalhador, né, e já está aí no município, então a gente fica contente dessas coisas. Requerimento, a indicação do Giovanni, a gente apoia, porque assim, aqui dá o direito do vereador, né? Nós temos, o povo escolheu a gente para a gente, né, a questão do voto, se a gente vota sim ou a gente vota não. Então acho que cada vereador tem sua opinião de pensar a questão de vários projetos, igual a gente já fomos contra alguns e a favor de todos. O requerimento do meu amigo Ronaldo, a gente é a favor, eu sou a favor, principalmente sou a favor. O vereador Ronaldo, eu gostaria de dar uma aumentada, se pudesse, tivesse como aqui, ao invés de ser 15 meses,
a gente poderia estar pegando desde quando foi criado, quando foi licitado. Fazer desde a licitação. Desde a licitação foi de tal dia, a gente poderia pegar a licitação de quando foi licitado, e aí a gente, com algumas dúvidas, alguma coisa, a gente poderia convocar o supervisor e o secretário, né, para estar dando um esclarecimento para a gente. Porque não é porque a gente é vereador da base, que a gente também não compactua se tiver alguma coisa errada. Então, ao invés de 15 meses, a gente poderia pegar desde quando começou a licitação, que aí a gente poderia estar indo a fundo, procurando a fundo. Se teve alguma regularizada, a gente já estaria aqui, todo mundo, eu acredito que todo mundo concorda, a gente pegasse desde quando foi feita a licitação, né? Porque só dos 15 meses aí ficaria meio vago. Então, a gente pegando desde quando saiu a licitação, a gente poderia, sim? A preocupação não é tanto com fiscalização, né? Então, a minha preocupação e dos moradores do nosso município são com o andamento das frotas, entendeu? Isso aqui é o principal importante, que as frotas andam nessa área da saúde, os motoristas estão preocupados, na área da educação, que dê segurança aí para os nossos alunos e o pessoal da saúde. Aí é uma norma assim da gente poder estar aí fiscalizando, não já acusando ninguém. Só isso. Obrigado, vereador. Não, vereador, a gente assim, eu concordo com o senhor, a gente também aqui, a gente por ser vereador da base, a gente também se preocupa com os moradores, com os motoristas, com o pessoal que usa as frotas, o vereador Ginaldo, né, a gente sempre está junto ali. Então a gente se preocupa mesmo com isso aí também. Só que tipo assim, eu falo aí já fazer um levantamento de tudo, né, fazer um levantamento do que está acontecendo. Desculpa só assim, de falar assim, só dando uma aumentada nessa parte, é porque a gente vê a preocupação, e não é, igual eu digo, não é porque a gente é vereador da base que a gente vai estar passando a mão, a gente está aqui para ver tudo, assim, correr atrás e procurar o que seja melhor para a população. Essas são minhas palavras, boa noite. Dando continuidade com a palavra, o vereador Wesley Giovanni Gobo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a Bruna, assessora do deputado estadual Tercílio Turini. Boa noite, Álvaro. Boa noite ao secretário de saúde, Alex. Boa noite aí, o senhor Valdir. Boa noite, Iago, Sérgio, professora Mônica. Boa noite a você, aos senhores que nos assistem pela página da Câmara. Hoje vamos começar falando aqui dos projetos de lei que nós somos favoráveis. Tem essas 3 leis que o município nos enviou para todos aqui, para ser lida e ter a aprovação. São leis importantes, né, são projetos de leis importantes, que começam, como o vereador Márcio comentou, começa a criar forma. O parque industrial começa a criar forma. Vem agora a situação da iluminação, vem um melhoramento na pista, está vindo agora esse projeto para adequar o nome. Então, ele começa a criar forma, porque lá na frente precisamos do endereço, precisamos desses está no papel, para poder dar prosseguimento na situação das empresas que estão vindo, tanto dos terrenos, dos barracões que estão sendo construídos. Então, começa a criar forma. Temos lá, que é o projeto 012, né, referente lá ao incentivo, que é o desenvolvimento, né, é um desenvolvimento. Tudo foca, esses três projetos de lei, eles focam no emprego e renda. Então, tudo é para beneficiar aqui o município de Guaraci, Bentópolis, Vila Rural, nossa redondeza. Tudo isso foca no emprego e na renda para nós aqui de Guaraci. Temos lá tudo desenvolvimento que vem lá do Prodeguar, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico aqui de Guaraci, também gerando emprego e renda, focado nisso, que o leque da lei ser favorável para quem está vindo para cá buscando o empreendedorismo aqui em Guaraci
é muito amplo. São lá 50% lá de desconto, tudo isso está lá no seu artigo 8º, parágrafo 5º, no seu artigo 13. Então, para quem puder ter oportunidade de ler, vai ver que esse projeto é bacana, está vindo para melhorar Guaraci. Vamos ter muitas oportunidades aqui em Guaraci. O projeto também, que é o nome das vias, né, que eu já comentei. Eu tenho o projeto Costurando o Progresso, que também tudo focado em melhorias do emprego, da renda, tudo pensando em melhorias para o município, focado nisso. Também tem a situação da minha indicação, que é o banco de ideias. Esse banco de ideias é focado aqui para a Câmara, para os vereadores. Você tem lá um projeto lá na sua rua, você tem, mas você não consegue chegar no teu vereador e conversar com ele. Esse banco de ideias, para ser aprimorado, você pode entrar em contato assim que for, né, passar a lei, tudo certinho. A ideia é você vir na Câmara, entrar no site, colocar a tua ideia em prática e você ajudar. A ideia é, se você quiser mencionar, falar, ó, eu quero que esse projeto de lei aqui, eu quero que vá para o vereador X. Isso é focado para o vereador. Ele vai correr atrás. Ou você pode mandar no modo geral. Essa é a ideia que eu tive assim, para colocar em prática, fazer movimentar, aproximar a população da Câmara Municipal, aproximar o cidadão do seu vereador ou de nós. A ideia aqui não é afastar o munícipe, e sim trazer ele para cá, encher esse local aqui, fazer com que as pessoas se interessem no que ocorre aqui. E não só quando tem discussão, briga, essas coisas, mas sim no melhor para Guaraci. Então esse banco de ideias vem para ajudar, vem para você que tem as ideias, colocar em prática. Então vamos torcer para que possa vingar, né, vamos dizer assim. Referente ao requerimento, sou favorável ao requerimento. O vereador Ronaldo está certo, ele tem que pedir. O vereador Márcio, na situação também, está certo, na colocação dele. Por que pedir só 15 meses? Não, peça mais, vou pedir mais, peça lá 30 meses antes. Vamos olhar, não é ficar, como se diz, falaram um tempo atrás, olhar pelo retrovisor, não é isso. Nós vivemos aqui do presente e futuro. Não vivemos do passado. Mas, para você ter uma base certinha, para você conseguir fazer um estudo bacana, vamos pegar desde o começo. Pega lá 15 meses antes, junto com o nosso e vamos ver. Vamos testar, ver como funciona isso. Porque não é fácil sentar aqui e falar. Isso é fácil. Agora, correr atrás. Tem que ir atrás. Estou falando isso porque, como eu falei na sessão passada, não é só converseiro que eu ouço na rua. Eu não posso ouvir uma situação na rua, chegar aqui na Câmara e soltar. Ó, ouvir. Tá bom. Porque falar até papagaio fala. Eu quero que traga instrumentos aqui que comprove o que você está falando. Então, chega de ficar de conversa fiada. Você tem que chegar e expor o que ouviu. Você expõe e fala assim, ó, ouvi isso daqui, está errado, está aqui a lei, está aqui a situação, o porquê que está errado. Aí eu baixo minha bola, sento aqui e ouço. Para depois eu ir lá e tentar saber. Não adianta eu chegar aqui e falar uma coisa que eu não sei, uma coisa que a gente não sabe. O requerimento,
o vereador dá certo, tem que pedir. Mas aqui tem pessoas também, aqui tem vereadores nossos aqui, o vereador Edinaldo trabalha lá, lá na prefeitura, ele sabe melhor de qualquer um de nós aqui como está. E eu não lembro dele ter chegado aqui também e comentar assim, a Deus dará, do nada. Ouvi falar dentro lá onde eu trabalho. Então, temos que pensar muito antes de comentar alguma coisa. O requerimento está certo, tem que pôr isso. Vamos conversar aqui para nós também pedir um requerimento, não só desses 15 dias, desses 15 meses para frente. Temos lá a situação que foi levantada lá da situação do secretário, do senhor que estava responsável lá na saúde, lá com os motoristas. Falaram aqui o porquê saiu, uma preocupação porque o rapaz saiu. Primeiro, é um cargo que, se eu estou bem... Vereador, 1 minuto. Eu saio. Durei isso, não há tempo suficiente aqui. Se eu estou bem, eu continuo. Se eu estou lá, eu fui atrás, fui conversar, eu fui saber do rapaz. Ele trabalhou muito bem na função que ele estava. Ele desenrolou. Só que pelo menos o que ele falou para mim, há situações onde eu fui verificar, não só ouvi, que ele não estava bem. Ele estava precisando, assuntos pessoais dele forçaram ele sair. Ele chegou e falou assim, para mim não dá mais, e vou sair. Mas são assuntos pessoais que não vem o caso aqui comentar. Como também já falta 1 minuto, tem mais algumas coisinhas, mas vamos deixar para frente. Boa noite a todos, uma excelente semana. Dando continuidade com a palavra, vereador Rômulo Buzignani. Senhor presidente, meu boa noite. Nobres vereadores, meu boa noite. Todos que nos acompanham, meu boa noite. Pessoal da educação, motorista, população em geral, Bruno, Alex. Hoje apresentamos aqui as mensagens e as súmulas de 3 importantes projetos. O primeiro é o 012. Esse projeto, ele vem fazer uma alteração de uma lei que nós aprovamos no ano passado. Havia um barracão industrial que havia sido subdividido. O Marcos, o prefeito, apresentou um projeto para instalação de fábricas de confecção naquele local. 2 empresas acessaram esse espaço, entretanto, outras licitações foram desertas, não tivemos interessados na utilização desses espaços. De forma correta e inteligente, o Marcos encaminha para a gente uma alteração nesse projeto, nessa lei que a gente aprovou, ampliando um pouco as possibilidades de ocupação daquele local. Confecção de estofados, sempre no ramo têxtil. Então, Marcos, a prefeitura traz para a gente uma nova possibilidade de ocupação daqueles espaços, visando gerar emprego e renda. O outro projeto aqui ele é necessário, que é a nomeação do Parque Industrial e das suas ruas, bem como delimitações geográficas, entre outros. Importante porque, para que seja investido ali no Parque Industrial, os lotes, tudo mais, o Parque Industrial tem que ter um nome e a sua localização geográfica, por isso o projeto 013. E o projeto 014, ele traz aqui bastante coisa, que a gente vai estudar bastante, mas é basicamente a questão da concessão dos espaços, quer seja dos barracões, quer seja dos terrenos, como será feito, como será concedido o uso daqueles barracões, daqueles espaços, sempre voltando a organizar uma política para geração de emprego e renda em nosso município. Importantes projetos que discutiremos nas próximas sessões. Com relação ao que foi citado pelo vereador Rinaldo, pelo vereador Ronaldo também, eu acho um pouco temerário chegar nessa casa e falar, esse copo de água está cheio ou está vazio. Não sei por quê, porque eu ouvi falar que esse conceito aqui de copo não é cheio, é vazio. Mas espera aí, traz a informação que eu vi na rua, que uma nota foi emitida de R$90 mil, não apresenta essa nota?
fica aqui, para os nossos acompanhantes, para quem nos acompanha, apresenta a nota, traga a nota para a gente. Nós queremos ver a nota. Por quê? Para que haja o pagamento, é apresentado um orçamento, a empresa, após a aprovação do orçamento, a empresa emite uma nota, é feito o empenho e é feito o pagamento. E eu garanto para o senhor, e garanto para quem nos acompanha, que não há nota de R$90 mil. Qual é o motivo do Dino ter saído do trabalho dele? É um cargo de livre exoneração e livre nomeação. Ele ficou insatisfeito, me explicou, conversei com ele sim, ele explicou alguns motivos, mas não tem nota. Aí chega aqui e fala que tem nota, então tem que apresentar a nota. E falo para os senhores que nos acompanham e para a população. O senhor sabe, vereador Rinaldo, o que eu ouvi falar na rua? Que o mês de janeiro de 2026, a arrecadação com horas de máquina, aqui no nosso município, foi superior a todos os 4 anos da gestão aos quais os senhores eram maioria nessa Câmara. Ouvi isso na rua. Se é verdade, eu não sei porque eu não fiz requerimento ainda nesse sentido. Então, eu ouvi dizer que o único mês de janeiro de 2026, a prefeitura, a atual gestão, arrecadou mais que 4 anos. Eu ouvi dizer isso, da mesma forma que o vereador ouviu falar na nota de 90 mil. Ainda que, se existir uma nota de 90 mil, a empresa atual de licitação, ela vem da gestão anterior. Ela ganhou a licitação em 2024. Ela vem prestando serviços desde 2024. O contrato se encerrou, foi feito um termo aditivo e a empresa continua prestando esse tipo de serviço. Se há uma nota, se há uma irregularidade, vamos chamar o secretário, quer seja o Alex, o Negão, vamos chamar os fiscais de contrato, porque todo contrato em execução no município tem um fiscal. Vamos chamar o fiscal e vamos ver qual é a irregularidade dessa suposta nota que não existe. Mas ainda, senhores, que existisse uma nota de 90 mil reais, que essa nota tivesse sido empenhada, que essa nota tivesse sido paga, não seria 90 mil reais. O contrato de licitação versa que toda nota emitida tem um desconto de 87%. Então, se a nota fosse, ou na verdade, 87,5%. Se a nota fiscal empenhada pela prefeitura, que não fosse de 100 mil reais, por exemplo, o município pagaria em torno de 12.500 reais, porque no contrato de licitação traz essa cláusula. O porquê assim, não sei falar para os senhores, mas assim é. E o vereador Ronaldo, ele está certo. Nós poderíamos novamente ter derrubado o seu requerimento. Não vamos fazer isso. Nós apoiamos a apuração. Se há irregularidades, a gente quer saber. Se alguém está pegando o dinheiro, desviando o dinheiro, a gente tem que saber. Porque nós estamos aqui para trabalhar, para melhorar a nossa cidade. Os requerimentos são válidos, desde que tenha coerência. Quer 15 meses? Vamos pedir 30. No requerimento anterior, o senhor pediu 2024 versus 2025, é justo, vamos apurar, vamos analisar, vamos fazer o comparativo do quê? Do que está sendo gasto, do que está sendo investido, ou se não está sendo gasto, não está sendo investido. Então, na verdade, a gente não consegue entender direito aqui a essência desse projeto, a essência desse requerimento, mas a gente aprovou e o prefeito irá responder trazendo todos esses dados. Inclusive, esse contrato de licitação que vem de 2024. Vai trazer esse contrato para a gente e a gente vai poder discutir sobre isso. Por quê? Porque a prefeitura, ela trabalha de acordo com 5 princípios básicos do direito administrativo: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós estamos aqui para dar publicidade, o prefeito está para trabalhar por mais eficiência administrativa, assim como os secretários, e sim, nós, vereadores, além de aprovarmos as leis, nós temos que fiscalizar, que cobrar. Então, se tem uma nota, se está errada essa nota, alguém vai responder. Quer seja o secretário, quer seja quem empenhou a nota, quer seja o fiscal do contrato que não fiscalizou. Agradeço aos senhores, minha boa noite. Dando continuidade com a palavra o vereador Gilberto Antunes Barbosa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, nossos companheiros que nos acompanham pela página do Facebook. Boa noite também, nossa amiga ex-vereadora Bruna. Boa noite, secretário Alex. Boa noite, nosso amigo senhor Álvaro. Boa noite, o servidor Iago. Boa noite, servidor, nosso companheiro também Sérgio. Boa noite, professora Mônica. E a todos que nos acompanham por essa página dessa casa. Hoje também fui favorável a todos os projetos de lei e também a indicação do vereador Giovanni, que são coisas que faço por essa casa, são de boa profundidade, então temos que votar a favor. Se não fosse, com certeza não faria isso. Mas como é coisas boas para a população, para o município, fomos favoráveis. Como também votei a favorável o requerimento do vereador Ronaldo, com certeza, estamos aqui todos nós, né, para investigar, buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que faz parte de uma boa administração. Então, por esse motivo, votei a favorável. É um direito que ele tem, como eu, como qualquer outro demais vereador, de fazer um requerimento para saber e buscar a verdade. Não podemos escutar o que não é verdade e trazer dessa casa, mas desde que fazemos requerimento e temos a resposta verdadeira, então sou favorável. Também, como representante de toda a população, fui buscar aí, né, melhor informação sobre essa nota, né, dos 90 mil a ser gasto aí, dessa gestão aí que eu faço parte. Então, o meu trabalho como vereador é fiscalizar, é de buscar a verdade, é passar, transmitir a verdade para toda a população que nos cobra no dia a dia. Então, por essa razão, fui atrás também de verificar o que está acontecendo, porque não é justo, não seria justo gastar 90 mil, sendo que, vamos dizer assim, comecemos agora aí o trabalho desde 1 ano e 3 meses, né, e gastar um dinheiro desse aí, mas até mesmo não encontramos essa verdade, né? Isso aí são mitos, coisas que pessoas falam na rua, que se tiver também a verdade, que traga até essa casa, como os demais vereadores falou, que a gente vai apurar o caso, vamos atrás, seja quem for, qual secretário, quem é responsável, os fiscais que estão lá para ver esse tipo de coisa, como nós também. Então, se isso aconteceu, que venha até essa casa, traga essa nota, apresenta para todos aqui os vereadores, a toda a população que vai estar nos assistindo. Então, dessa forma também fiz a minha parte como vereador, como os demais estamos aqui todos, para ver o que acontece, né, perante essa nossa administração, de todos nós aí. E hoje também venho esclarecer aí algumas informações, né, para que o qual o ex-funcionário Dino, né, tem desistido aí da sua função aí, como os demais vereadores falou, é assunto pessoal dele, ele não estava confortável aí na função e por esse motivo ele pediu a sua demissão. E quero dizer a toda a população, com os demais companheiros que estão aqui, também como toda a população também, eu quero saber da verdade, quero buscar a verdade, quero representar a verdade. Acho que foi por isso que fomos eleitos aqui, para representar a população com verdade e buscar aquilo que é certo. Se tiver errado, doem quem doer, tem que aparecer aqui o culpado aí desses erros aí. Então, essas são minhas palavras nessa noite. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Dando continuidade com a palavra, vereador Ronaldo Vladimir Moreira. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, ex-vereadora Bruna, ex-vereador Álvaro Tadeu, do nosso amigo pai e mãe que construiu o nosso município, pioneiros do nosso município. Meu boa noite a todos. Alex, secretário da Saúde, a Mônica, e dá os parabéns para a Mônica também, que ela faz parte da educação. O município aí teve um índice bom. Sérgio Davi, funcionário lá da Saúde, Iago, comunidade que nos assiste de novo pela página da Câmara, meu boa noite a todos. Senhor presidente, fui favorável aí aos projetos sobre aí a adequação ali do parque industrial, né? Vamos ver aí se conseguimos alavancar o nosso município para arrecadar
tanto, né, para empregos e dar oportunidade para os pequenos empresários do nosso município, que são uma raiz daqui. Está aqui um grande pioneiro, o pai dele teve farmácia, empreendedores do nosso município, hoje tem os filhos aí com o escritório. E é assim que nós temos que ver. Quem ama a cidade vai conseguir, tem que dar oportunidade para os moradores do nosso município também. Está fraco, está alguma coisa, está precisando, é um grande incentivo. Vamos tentar incentivar, vamos diminuir alguma coisa ali na parte, até a licitação. O que acontece que não podemos arrumar um barracão para o pequeno fazer para estar ajudando esse pequeno que tem 2, 3, 4 empregos, né? Que é ali que a família começa a trabalhar, que vai construir, igual começou a Gelone, começou o Neves, como começou todos nós aqui, Paraíso. Então é isso que a oportunidade tem que dar. Moradores do nosso município, primeira casa, vamos beber a nossa água limpa aqui, vamos ver o pessoal de fora depois que vem para trazer o emprego para o nosso município. Essa é a minha visão. Mas também aqui a visão dos nossos vereadores seja bem-vinda. A minha preocupação, o secretário da Saúde está aqui, não é jamais, porque eu pus o requerimento, meu nome só. Não foi da base, não é base política, não é nada. A minha opinião é sobre a manutenção dos veículos, que principalmente carregam, vai para Londrina todo dia, leva estudante para Londrina. Minha preocupação são com essas pessoas que pegam a rodovia todo dia. E nada mais, vereador Rômulo, nada mais que nem você diz que vereador é feito para publicidade. Publicidade. Vereador foi feito para fiscalizar o primeiro ato do vereador da Câmara. Primeiro ato. E eu também já falei aqui nessa casa que o vereador Giovanni, eu não quero saber a opinião dele, nem do vereador Rômulo. A minha opinião de vereador aqui, enquanto tiver que fazer requerimento, indicação, eu não quero saber dessa opinião. O vereador Márcio falou a verdade. Ele pode fazer o requerimento dele após lá, pedir também, igual eu estou pedindo. Concorda? Ele pode pedir lá o de 2024, quando eu ia à licitação, mas o meu requerimento não foi a fim de política. Foi a fim do que está acontecendo. Agora, se vocês querem aprovar um negócio depois rebater, então não precisa aprovar, então vai contra o requerimento. É simples. Não adianta bater na mesa assim, que eu não vou ter medo, porque aqui nós já teve GAECO no nosso município, nós teve tudo quanto é coisa aqui. Eu não baixei a guarda, vereador. Não vem com essas conversas milongas tudo pro meu lado, que não vai dar certo. Entendeu? Você não vem com esse papo teu pro meu lado, que não vai dar certo. O vereador Gilberto falou uma coisa certa, nós temos que estar aqui presente, a preocupação da nossa comunidade. É os leitores do nosso município. Eu sou vereador do povo, eu sou vereador do prefeito e secretário. Simplesmente. Tenho uma afinidade com o secretário de saúde, o Alex, conversamos. Eu agradeço aí, porque ele tem uma abertura. Antigamente eu não tinha abertura com o secretário do prefeito, que era do meu lado. Senhores vereadores, eu não era. Eu não fui bem quisto pelo secretário, a vereadora Bruna, que sabe muito bem disso, o que nós passamos aqui e o que aqui não adianta fazer com chave. Nós temos que aqui acertar as coisas, sentar com o secretário, ver o que está errado e está certo, é o que estou pedindo. Não estou pedindo nada demais aqui. Agora, se o senhor está bravo, então o senhor manda a recomendação, o senhor traga aqui nessa casa. Agora, não vem com essa conversa aí, o que eu ouvi na rua, o que falar na rua. Eu não estou nem falar na rua. Não estou nem falar na rua, eu estou aqui para trazer as prioridades do nosso contribuinte, do nosso município. Certo? Eu não tenho, já falei uma vez para o CEI2 que eu não quero saber da opinião do CEI2. Eu quero saber da resposta executiva, que eu sou vereador, fui eleito com menos votos que o vereador, mas faz 5 mandatos que eu estou aqui. Entendeu? Aqui não adianta vir aplicar a lei aqui na goela que não vai passar. Desculpe meu desabafo, sou Álvaro pelo tá. Boa noite a todos, secretário, Bruna, e a toda a comunidade. Querido Mônica, e agradecer aqui em nome de todos os professores, o índice que nós alcançamos aí, mais um pouquinho para a nossa educação. Queria aproveitar aqui também, para que o que está faltando ali, de premiação, que é os professores, Álvaro. Dá mais uma reajustinha para os coitados lá, que estão ali na batalha, que conseguiram esse índice, dá uma ajeitada, vamos ver o que podemos fazer para poder ajeitar esse piso, não sei se é um plano de carreira, alguma coisa está faltando ali, os professores ali estão insatisfeitos, é um prêmio, concorda comigo? É um prêmio ali para os professores, porque eles vão educar as nossas crianças, os nossos moradores. É isso que eu penso. Nós estamos aqui passageiros, amanhã vai entrar outros vereadores, outros administradores. O que nós temos que construir é a paz no nosso município. Estou tentando. É o meu jeito, inclusive, de falar, meu jeito. Talvez alguns concordem, outros não. Mas
Eu agradeço a toda a comunidade e os senhores que estiveram aqui nessa noite. Meu boa noite a todos. Dando sequência com a palavra o vereador Reinaldo Santana dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadores, ex-vereadora Bruna, ex-vereador Alvo, secretário Alex, Iago, a Mônica, o irmão, e quem nos assiste pela parte dessa casa, meu boa noite a todos. Hoje votamos aqui, segunda votação, o projeto 09, que dispõe sobre a regularização das perícias médicas, é um problema que o município enfrenta. Muitos atestados, os setores às vezes falta, porque tem vários atestados e o município não tem demanda para cobrir em alguns lugares, alguns setores. Então, vamos esperar que seja encaminhado para a perícia, para que possa tentar, no mínimo, resolver essa situação aí. Isso é uma reclamação também da gestão passada, dessa gestão, a respeito dessas perícias. E também, segundo a votação do projeto 010, que altera a lei, né, sobre IPTU, que vai ter o sorteio aí, que seria em prêmios, vai ser pago em dinheiro, né, que o projeto que veio aqui nos pediu, a gente votou, nós votamos em segunda votação. Também indicação do Giovanni, somos favoráveis. Requerimento do vereador Ronaldo, a gente também é favorável. Foi feita a leitura também do Parque Industrial, onde vai dar um nome aos pioneiros, um nome, né, que merecedor. Como se fala aqui do passado, não, Guaraci tem passado. Guaraci tem 63 anos, se não me engano. Teve os fundadores daqui, teve quem fez a igreja, teve quem fez a câmara, teve quem fez o asfalto, teve quem fez tudo. Então, eu acompanhei, quando eu cheguei em Guaraci, poucas ruas tinha pavimentação asfáltica. Então, eu entendo que cada gestor tem como fazer a sua obrigação. O prefeito agora está fazendo, os demais fizeram, o governo está liberando dinheiro de monte, tem que pegar. A única preocupação que a gente tem é ver pessoas, como é que vai pôr esse pessoal para trabalhar, com o índice está lá alto, que nem falou o vereador Ronaldo a respeito dos professores, a gente não cobra muito, porque a gente sabe qual é a situação do índice do município. Então está difícil para o prefeito trabalhar com esse índice da forma que está. Então vai ter várias reclamações, as coisas estão subindo, petróleo sobe, os motoristas reclamam das diárias, que é pouco para Londrina, não tem uma solução, porque a gente sabe que o gestor passa por isso aí. O vereador é fácil falar, mas depois que ele senta lá, ele vai se deparar com a situação, porque é o nome dele que está lá. É o nome dele que está lá. Então, quando a gente não faz algumas indicações, porque não estamos atendendo, porque não tem recurso para atender as indicações. O que está sendo feito no município é com recurso que está vindo do governo do estado, do governo federal, que temos que pegar, porque senão não pegar, outro município também pega. Eu também estou pleiteando algumas indicações, alguns projetos. Sério, vão pagar. A hora que pagar, eu vou chegar aqui e vou falar o que eu consegui. E eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Me oferecer, eu pedi. Pedi um carro para a saúde, com 7 lugares, segundo o pessoal da Casa Civil que vai pagar. Tem um terreno de 1.200.000 do barracão, não foi liberado, porque estão pedindo a sondagem do barracão, sondagem de solo, e aquele lá está fazendo, porque usou a sondagem do terreno, mas como é em lugares diferentes, a secretaria está pedindo uma sondagem do terreno. Estou cobrando da Beatriz, estou cobrando do responsável lá em Curitiba, através do assessor, do deputado, para que isso venha para o município. Não tem quem quer trabalhar, mas o barracão está aí, uma hora alguém vem e vai trabalhar. É isso que a gente tem que fazer. A respeito do que eu falei aqui na sessão passada, eu, vereador Romo, eu não vou conseguir essa nota. Isso aí foi uma discussão que houve. Pessoas que estavam aqui, tinha umas 7 pessoas, 5 lá fora, ouviu a mesma conversa que eu ouvi, falar dessa nota, que quiseram empenhar a nota na saúde, porque não tinha dotação, que não tinha dotação na garagem. Isso é normal. Às vezes falta dotação num lugar, eles empenham outro. Isso aí toda gestão tem. Às vezes falta dotação, empenha na saúde, às vezes empenha na educação quando tem. O único que não pode mexer é a educação. Mas sempre existe aquele jogo, eles mandam projeto aqui de suplementação para fazer o empenho. Então foi o que eu falei, que foi o sentido da discussão. E eu não falei nada, foi o que eu ouvi, a cidade inteira sabe disso daí, e se a gente for mexer na garagem vai dar mais problema. Eu não quero arrumar confusão, porque aqui eu não consigo, mas o Ministério Público consegue. Eu estou quieto, estou escutando, estou quieto, não estou fazendo indicação, não estou usando o microfone para criticar ninguém, a minha parte eu faço, o que cabe a mim eu vou, não vou em secretaria, está aí o Alex, você está lá com 1 ano e pouco, nunca fui na secretaria resolver algum problema. Quando eu não consigo resolver, e que eu possa resolver, eu resolvo. Quando eu não consigo, eu mando lá para a Dani, porque são poucos
né, alguns pedidos que vêm até a gente, que o que vem a gente tenta aí resolver. Agora, eu não venho nem com a mentira, não preciso mentir disso, e também não preciso provar muito para a sociedade, quem tem que provar é os vereadores eleitos. Essa casa a gente escuta na rua que renovou, não melhorou em nada ainda, e o povo sempre vai cobrar, o vereador só leva pancada, tudo que acontece é o vereador que paga o pato, o vereador não pode subir o salário dele, o vereador não pode fazer nada, é só o vereador que leva cacete. Eu falo que eu vivo no meio do povo, mas isso é normal, quem entrou na vida tem que aguentar a chicotada. Agora, eu não venho aqui trazer mentira, essa conversa vazou lá de dentro, ele se está falando que é mentira, ele falou para a pessoa da confiança dele, você está entendendo? E a gente não quer. Sobre o Ronaldo requerimento, o maior problema nosso hoje está na garagem. O vereador disse que arrecadou um monte. Sim, só está fazendo serviço particular. As estradas rurais não estão sendo feitas, é o que a gente escuta. Que eu também não vou lá na garagem. Tem outras conversas que a gente tem que tentar descobrir. Agora, para mim, a hora que eu tiver que vir aqui falar, eu vou falar. Teve reclamações, esse dia que eu expliquei como é que fazia. Chegou uma pessoa reclamando a respeito do remédio que faltou. Falei, ó, se faltou é porque não tem na empresa que fornece. Ah, não, demora, fornece para tudo quanto é lugar. Você espera, vai lá, fala com o prefeito, fala com o secretário. Se ele não resolver o problema, é diferente. Mas se faltou, logo chega, que a empresa é tudo comprado pela empresa. Não é que nem antigamente, que ia na farmácia comprar um medicamento. Então, eu não fico fazendo crítica. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu não queria chegar nesse ponto. Eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês tivessem alguns bens, vocês davam para o chefe da garagem cuidar. Aí já começa por aí. Não adianta dar risada, vereador, que a gente sabe das coisas. Vocês dariam os bens de vocês para ele cuidar? Então a conversa corta por aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, dependo do povo para me eleger. Eu passo pelo julgamento, se for candidato, nunca fiquei fazendo média com o prefeito, sempre fiz o meu trabalho. Fui eleito, sou eleito através do trabalho que eu faço. Não posso reclamar que eu escolhi isso. Mas agora, fazer as coisas erradas, que dá parte... que mexeu no dinheiro público, isso aí a gente tem que estar atento. Não falei, eu falei que foi uma nota, ele não quis assinar por falta de dotação. Isso aí toda a cidade sabe, só vocês que não estão sabendo. Então eu não queria chegar nesse ponto, que a gente é amigo também da família, você está entendendo? Mas não adianta querer apertar a gente não, que a gente respeita todo mundo. Agora, coragem a gente também tem. Eu não estou aqui para arrumar confusão com nenhum de vocês. Eu não critico nenhum de vocês na rua. Cada um faz aquilo que ele pode, como eu faço minhas dificuldades, como todo vereador passa, que aqui não tem ninguém nadando em dinheiro aqui não. O único aqui bem financeiramente é só o Nena, que tem outras rendas. Nós aqui é tudo, e o Sargento Giovanni, que é aposentado. Os demais aqui, Edson, Gelatina, Ronaldo, Dinaldo e Gilberto, tem que trabalhar. Então a conversa começa por aí. Então a gente não quer arrumar, agora eu vou pedir sim, já que estão querendo, o controle de bordo dos maquinários. Isso eu vou ter que pedir. Se eu for reprovado aqui na casa pela maioria, eu peço para o Ministério Público. Já que quer começar a mexer, então a gente mexe. É isso que a gente quer. Não, vocês estão certos em vir aqui fazer o discurso de vocês. O mesmo direito que vocês têm que fazer o discurso, eu também tenho. O que a gente vê está fazendo sim, mas também fizeram. Eu vou fazer aqui uma crítica agora. Fala-se da Vila Rural. A única coisa que essa gestão não fez é montar um time na Vila Rural ainda. Lá sempre teve um time de futebol. A urbanização da vila, hoje não pode fazer mais lá aquele bingo, porque é urbanizado. Então, resolveu em algum sentido, mas tirou outras coisas que o povo nos pergunta. Isso aí todo mundo sabe a mesma coisa. A gente torce para que vai bem. O Ronaldo falando dos professores, o tanto que os professores sofrem nas escolas. Os pais não educam os filhos, o professor tem que ser professor e pai na escola. Um monte de criança autista, o prefeito não tem como contratar mais profissionais, então a situação é difícil. Eu não queria estar na pele dele. Tenho nada, desejo para ele. Quando eu vou fazer minhas orações, coloco ele nas orações, coloco todo mundo, inclusive a Câmara. Porque a pior pobreza que existe numa casa chama-se doença. O vereador passou por isso, eu passei com a minha mãe. Então, a gente quer isso. Quem está aqui para arrumar confusão, com tanto de voto que esteja ou não esteja, mas o que nós temos que levar em consideração é o nosso município, o nosso povo que nos elege, que está aí firme com a gente, fazendo até orações para a gente. Muito obrigado pela paciência, uma boa noite a todos vocês. Meu boa noite a todos presentes, também a toda a nossa comunidade. Sobre esse requerimento do vereador Ronaldo, fomos favoráveis. Eu também estou na mesma ideia que o vereador
Márcio colocou, vamos procurar saber fazer um requerimento também, vereador, pedindo sim os 30 meses, né? Para a gente ver qual foi os gastos, as manutenções, que daí nós temos uma ideia de quanto foi gasto nesses setores aí. Quanto a essa outra polêmica aí, dessa nota, também no mesmo dia, depois que acabou a sessão, liguei para o secretário de saúde, Alex, para saber dessa nota, ele falou que não existia. Também entrei em contato com o secretário lá da garagem, o Valdecir, também falou que não existe essa nota. Então, assim, trazer aqui algo informal, sem documentação e jogar aos ventos é meio esquisito. Também acho que tem que ser a base de documentação. Eu tenho aqui um documento que mostra que foi pago, que não foi pago, uma nota no valor de tanto, aí tudo bem. Mas chegar aqui na Câmara Municipal e falar que um servidor saiu por causa de uma nota no valor de R$90 mil e deixar ao vento, não faz sentido, né? Na gestão passada, no ano 2023, 2024, fiz um requerimento aqui nessa casa, porque me passaram a informação que o ônibus foi contratado uma manutenção de ar-condicionado num ônibus que não existia o ar-condicionado. Então, fiz um requerimento documental, passou por essa casa, beleza. Agora ficar jogando aos ventos é bem esquisito. Então, eu peço para que o vereador traga para a gente essa nota, se existe, né? Vai no portal da transparência, ali vai estar tudo mostrando as coisas, aí traz documento, a gente vai votar favorável, se for um requerimento, nós vamos votar favorável e saber da onde surgiu esse erro, né? Mas, enquanto não existir nada de documento, não tem como a gente fazer. Também gostaria aqui de pedir ao nosso secretário de obras, para que ele desse uma olhada aí com carinho e fizesse aí a instalação dos pontos de ônibus. Logo está chegando os períodos de chuva, então os pontos já se encontram ali na garagem municipal, então que o nosso secretário de obras venha fazer a instalação desses pontos de ônibus aí para as nossas crianças, também para o pessoal que usa o transporte da saúde, também os trabalhadores. Então, essas são as minhas palavras. Eu encerro aqui esta sessão ordinária. Obrigado a todos. Exatamente às 21h28. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês.